Muito bem, irmãos e irmãs. Vamos agora fazer uma introdução ao ministério extraordinário. Afinal, o que é ministério extraordinário? Para muitos de vocês, isso pode ser novidade, né? Eu fui convidado pelo meu pároco para ser ministro. E o que isso significa? E, em primeiro lugar, irmãos e irmãs, a gente precisa compreender o que é um ministério. O que é um ministério na igreja, quando nós falamos isso? E quando nós falamos ministério, não estamos falando simplesmente e somente do ministério extraordinário, ministério que vocês vão desempenhar. Existem muitos ministérios na igreja. Existe o ministério do padre, existe o ministério do bispo, o ministério do diácono, existe o ministério extraordinário, que é aquele que vocês estão se formando para desempenhar, existe o ministério de canto, existe o ministério dos acólitos, existem inúmeros ministérios. E o que são ministérios, a gente poderia pensar? E aí eu coloquei essa citação para vocês, o documento 108. Nós vamos na nossa formação falar muitas vezes sobre o documento 108. O documento 108 é a base para a formação de ministros extraordinários que a CNBB divulgou. E o que ele diz? Ministério é, antes de tudo, um carisma, ou seja, um dom do alto, do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo, que torna seu portador apto a desempenhar determinadas atividades, serviços e ministérios em ordem à salvação. Ou seja, o ministério não é simplesmente algo, eu escolhi tirar minha carteira de habilitação. Então é uma competência que eu adquiro através de um esforço pessoal. O ministério, ele também exige o nosso esforço pessoal, existe o nosso preparo, mas o ministério é sobretudo uma graça de Deus, sobretudo um dom de Deus. E a gente precisa compreender isso de forma muito clara, que vocês, irmãos e irmãs, são chamados por Deus, são chamados para essa missão. E quando nós somos chamados, nós precisamos dar uma resposta para Deus. E nós respondemos a Deus através também daquilo que nós realizamos no nosso dia a dia, do nosso serviço, da nossa aprendizagem. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar muito claro. E é um serviço determinado. O ministério é instruído pelo poder de Deus, pela graça de Deus, mas de forma bem determinada. O serviço de vocês é bem determinado, o serviço do Ministério da Palavra. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, destacando bem as funções do ministro da Palavra, de fazer celebrações, de nas comunidades animar a dimensão bíblica. O ministro da comunhão, aquele que ajuda ali na missa o padre a distribuir a comunhão, aquele que também visita os enfermos. E essa, irmãos e irmãs, é uma função especialíssima do ministro da comunhão, visitar as pessoas que estão impossibilitadas. É verdade, no tempo de pandemia isso é um desafio, mas em tempos normais a gente sempre destacava que esse é um dos pontos fundamentais da vida do ministro extraordinário. Ou seja, visitar aqueles que estão impossibilitados de receber Jesus, não podem ir na igreja, e nós, assim como a gente percebe no Evangelho, depois a gente vai falar sobre isso melhor, mas Jesus Cristo sempre ia ao encontro das pessoas que não podiam ali estar junto das multidões que seguiam. Várias vezes a gente ouve Jesus falando, indo até os enfermos, indo na casa de Jairo para curar a filha dele. Então, quando nós exercemos esse ministério da visita aos enfermos, também estamos tendo esse cuidado especial por aqueles que muitas vezes estão ali oprimidos pela doença, por tantas situações. E depois, o ministério da esperança, que traz justamente daquela dimensão de visitar as famílias que perdem seus entes queridos. Então, por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? São serviços bem determinados. E a gente precisa compreender qual a finalidade do nosso serviço, e por isso que nós estamos aqui hoje, para entender o que é um ministério, para entender como a gente pode fazer isso, e para servir bem, para ser assim pessoas que continuam a missão da igreja, que é realizada de tantas formas. Então esse é o primeiro ponto. E como a gente já disse, existem muitas formas de ministérios. O ministério do leigo, todos nós, aliás, todos aqueles que são os leigos e têm a sua missão, o seu trabalho, a sua vida cotidiana, mas também servem à igreja. O ministério ordenado, aquele que é o padre, que tem a sua missão específica, a sua vocação específica. O ministério dos religiosos, das freiras, dos freis, cada um tem seu ministério. E todos os ministérios cooperam para a salvação das almas, cooperam para a salvação instituída, instaurada por Jesus Cristo. E quando a gente fala isso, a gente percebe, a gente poderia imaginar aí a figura de um jardim. Um jardim, ele é formado
por muitas espécies de plantas, de flores e tudo isso. E a igreja também, ela é formada por uma variedade de carismas, cada um com seu carisma, cada um com o seu jeito próprio, com os seus dons realizam. Então por isso que vocês estão aqui hoje, né, para refletir mais sobre esse carisma de vocês, esse chamado que vocês receberam do Padre de vocês, mas que sobretudo receberam de Deus. E por isso estão aí dando o seu sim, confirmando esse chamado que vocês fizeram. Muito bem, irmãos e irmãs. Aqui agora eu coloquei uma citação da Bíblia e a gente pode ouvir essa citação e perceber como ela nos ilumina. Vejamos. Assim como num só corpo, temos muitos membros e os membros não têm todos a mesma função, de modo análogo, nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo, sendo membros uns dos outros, tendo, porém, dons diferentes segundo a graça que nos foi dada. Da carta aos Romanos. Então aqui mais uma vez fica-nos claro como a igreja é constituída de vários ministérios, vários membros de um único corpo. É preciso compreender isso. Cada um com sua função, cada um com a sua vocação, cada um com o seu carisma, mas todos fazendo parte do mesmo corpo, todos fazendo parte da igreja, caminhando em unidade. Cada um com o seu carisma próprio, com aquilo que sabe fazer, mas sempre em vista de um objetivo comum, que é a salvação, que é cumprir o mandato de Jesus de ir e evangelizar. Então isso é muito importante para nós. Bom, nós já falamos que ministério é um chamado de Deus, que significa que é Deus que capacita, é Deus que chama homens e mulheres para isso. E Deus, ele nos chama a partir das nossas aptidões e dos nossos carismas. Com certeza, vocês já foram aí escolhidos pelos padres de vocês, pelos párocos, considerando as aptidões de vocês. E a gente precisa valorizar as nossas próprias aptidões e compreender que o nosso ministério, ou seja, aquilo que nós realizamos, é uma vocação, um chamado de Deus da qual a gente precisa responder. É importante, irmãos e irmãs, nós dizermos isso para que o ministério ele não fique simplesmente entendido como um chamado do padre ou como uma opção minha. É fundamental compreendermos que fomos chamados e escolhidos por Deus. Isso faz toda a diferença, porque quando nós estamos aí em momentos de desânimo, se fala para nós tão somente o chamado humano, muitas vezes a gente desanima mesmo. Mas quando a gente compreende que o ministério ao qual vocês estão sendo convidados a se formar, a crescer e aprender é um chamado de Deus, isso faz toda a diferença. Irmãos e irmãs, mas quando nós falamos de chamado, de vocação, nós precisamos compreender que cada pessoa é chamada na sua realidade. Cada um de vocês, nas suas paróquias, no seu contexto, nas suas vidas pessoais, cada um tem uma história, cada um tem uma forma de ser, tem aquilo que a gente pode falar, a aptidão, o carisma da pessoa. E isso é muito importante. Por isso, olhar para você, olhar para o ministério que nós estamos aqui nos preparando, estamos introduzindo, e perceber como eu, na realidade onde eu estou, no terreno onde eu estou plantado, posso desempenhar esse ministério tão bonito de serviço a Deus e à igreja. Sempre destacando isso. Ministério como serviço. Depois, irmãos e irmãs, a gente pode repetir mais uma vez isso. Isso a gente tem que repetir várias vezes para ficar muito claro na nossa concepção. Há muitas formas de ministérios, mas eles todos estão em vista da pregação do Evangelho. Os ministérios não estão em vista simplesmente de objetivos, ali a gente colocou pragmáticos, uma mera escolha pragmática. O que é isso? Eu escolhi ser ministro da palavra porque eu gosto de falar. Eu escolhi fazer isso na igreja porque... Não, nós temos nossa aptidão, mas compreendendo como chamado de Deus. Para não ficar simplesmente a administração de uma empresa. Na empresa a gente coloca ali, os empresários colocam pessoas com suas propriedades corretas para cada área. E o olhar é esse. Se coloca pessoas capacitadas para essa função nesse determinado serviço. É evidente que o serviço, o ministério na igreja, ele tem essa dimensão daquilo que nós podemos fazer. Mas não é simplesmente uma opção humana. É um chamado de Deus. Isso é fundamental para nós compreendermos bem o nosso ministério. E aí, eu coloquei mais um fragmento aí do documento de Aparecida e que também ilumina muito bem isso que nós estamos dizendo. Vamos prestar atenção neste fragmento. A partir de Pentecostes, a igreja experimenta de imediato
fecundas erupções do Espírito, vitalidade divina que se expressa em diversos dons e carismas e variados ofícios que edificam a igreja e servem à evangelização. Então, irmãos e irmãs, perceber isso é algo assim que nos ajuda a compreender muito bem isso que nós estamos aí falando, sobre a importância dos dons e carismas, mas que cada um, com o seu dom e carisma, edifica a evangelização. Isso para a gente compreender a importância e o papel da nossa missão. Bom, nós falamos tudo isso na introdução para dizer o quê? Ministério é serviço, ministério é chamado de Deus. E como serviço, irmãos e irmãs, a gente precisa perceber que quando nós estamos chamados, e vocês sendo chamados para serem ministros, esse é um ponto fundamental que a gente precisa levar para a nossa vida. Isso não é para nós um status, um privilégio, uma vantagem. O ministério é serviço de humildade. É evidente, e louvado seja Deus, que vocês sempre tenham essa compreensão de que vocês estão sendo chamados para ser ministros, não porque são melhores que os outros, não porque vão desempenhar um serviço ali que vai aparecer privilegiado, vai tirar vantagem. Vocês foram chamados porque receberam um serviço. Isso, irmãos e irmãs, é fundamental para a nossa vida de fé, porque se nós desvirtuamos essa dimensão, nós corremos o risco de esquecer aquilo que é fundamental da vida cristã, que é o serviço, que é a disponibilidade, que é a atitude do próprio Cristo, como aquela citação bíblica que a gente já disse no início, lava pés. Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, se rebaixa, lava os pés dos discípulos, para mostrar a todos nós que quando somos chamados, nisso não é para nós uma oportunidade de vanglória. Então se brota em nosso coração aquele sentimento, nossa, como que eu sou importante, estou sendo chamado para ser ministro extraordinário. Calma, mas o ministério extraordinário não é uma vantagem, não é um status, não é ser melhor do que ninguém. Na verdade, quando a gente pega na Bíblia, sempre se torna muito claro para nós que Deus ele faz uma opção preferencial pelos pobres. Isso tem duas ressonâncias na nossa vida. Primeiro, é uma lembrança que devemos ser sempre humildes, porque Deus não escolhe os mais sábios. A palavra de Deus nos diz isso. Deus escolhe as pessoas frágeis. E, por outro lado, é uma forma de nos animar. Porque em nossas fragilidades, e a gente poderia pensar, nossa, mas será que eu sou digno de desempenhar tal ministério? De ser ministro da comunhão, de ser ministro da palavra, de ser ministro da esperança? Irmãos e irmãs, nós não somos dignos, somos pecadores, mas Deus, ele nos reveste com a sua graça. E a graça de Deus é gratuita, a graça de Deus precede o nosso merecimento. Então, lembrar que nós fomos escolhidos por Deus é para nós, ao mesmo tempo, a lembrança de que devemos ser pessoas humildes, do serviço, da disponibilidade, e ao mesmo tempo ser pessoas que mesmo com nossas fragilidades, muitas vezes até mesmo com as dificuldades de nossa existência, ter paciência e gradativamente ir se formando na escola do Evangelho, reconhecendo que é a graça de Deus que nos concede força. É aquilo que a gente pode ler na carta aos Filipenses, que está aparecendo para vocês. Nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade julgando cada um os outros superiores a si mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Qual é o sentimento de Cristo? O sentimento de Cristo é o sentimento de amor pela humanidade, amor pelo projeto do Pai. É o sentimento de humildade, é o sentimento de entrega, de resignação. E é esse o sentimento que os ministros devem ter. Serviço, humildade, disponibilidade em estar fazendo o reino de Deus acontecer. Na certeza de que isso é, sobretudo, uma graça de Deus. Depois, irmãos e irmãs, a gente precisa compreender um ponto muito importante. Quando a gente pensa em igreja, com certeza, às vezes a gente fala a palavra igreja, as pessoas podem lembrar de um templo, um templo construído lá de material, de cimento, de madeira. E esse, como a palavra que eu disse, é o templo. Mas quem é a igreja? Aí alguma pessoa poderia dizer assim, a igreja é o Papa, a igreja são os bispos, os padres, os diáconos ou os ministros, mas podemos perguntar para a nossa vida, quem é a igreja? E aí a gente tem a resposta. Igreja é o povo de Deus. Isso significa que todos nós somos igreja, porque somos povo de Deus. E como povo de Deus, nós somos chamados a desempenhar uma responsabilidade, a desempenhar um serviço de responsabilidade, na certeza de que somos um corpo de Cristo. Fazemos parte do corpo de Cristo. O corpo tem sua cabeça, que é Cristo, mas tem os membros. E cada um dos membros tem sua função, cada um dos membros é importante. As mãos têm a sua importância para o corpo. Os pés têm a sua importância. As mãos não são mais importantes do que os pés. Cada um desempenha o seu papel.
E é assim também na nossa vida como povo de Deus. Cada um desempenhando o seu papel de forma ministerial. E agora a gente já sabe o que é um ministério. Ministério é o chamado dentro das nossas aptidões, do nosso carisma, mas é o chamado de Deus, que Deus nos chama para uma missão específica a ser desempenhada na igreja, para a evangelização, para a difusão do evangelho, para a realização do reino de Deus. E essa igreja, irmãos e irmãs, da qual estamos falando, é uma igreja servidora. Sempre deve servir ao mundo, a igreja serve ao mundo. A igreja não é do mundo no sentido pejorativo quando falamos do mundo, o mundo no sentido negativo, o mundo no sentido daquilo que causa o afastamento de Deus, as coisas mundanas, mas a igreja serve o mundo para converter o mundo, para dar esperança. Quantas vezes aí vemos um mundo tão marcado por desesperança, por tristeza, por solidão, por doenças terríveis, e a igreja é chamada a servir. E nós, como igreja, somos chamados a desempenhar isso. Por que eu falei que a igreja é povo de Deus? Porque quando a gente compreende isso, a gente supera aquela visão de que a responsabilidade no cuidado da igreja é só do padre. Veja bem, o padre, ele tem a sua função na igreja. O padre, o bispo, os ordenados. Mas os leigos também têm uma função. Vamos falar primeiro do ministério ordenado, para a gente distinguir o que é o ministério ordenado, o ministério do padre, e o que é o ministério ao qual vocês vão estar assumindo, que é o ministério extraordinário. Há uma diferença, e a gente precisa compreender bem essa diferença para a gente não criar confusões. Primeiro, o ministério ordenado, quem são os ordenados? São os bispos, os padres e os diáconos. Os ministros extraordinários são ordenados? Não são ordenados. Ordenados são os bispos, os padres e os diáconos. Faz parte da vocação, faz parte do sacramento que eles recebem. Né? Vocês aí, com certeza, talvez a maioria de vocês sejam pessoas casadas, receberam o sacramento do matrimônio. Aqueles que são ordenados recebem o sacramento da ordem. É um sacramento de serviço. Nós temos aí o sacramento de serviço, o matrimônio, as pessoas que servem as suas famílias, o sacramento do serviço da ordem, aqueles que servem aí ao ministério sagrado, a serem dispensadores dos mistérios de Cristo. Os ordenados, eles têm uma função dentro daquilo que nós chamamos de hierarquia da igreja. O que é a hierarquia da igreja? Nós temos o Papa, nós temos os cardeais, os bispos, os padres, os diáconos, cada um tem uma função. E todos nós como igreja, devemos obedecer ali o ensinamento do Papa Francisco, devemos obedecer as orientações do nosso bispo, Dom Manuel, porque eles desempenham um papel na hierarquia da igreja. Mas veja bem, essa hierarquia, às vezes a gente pode falar a palavra hierarquia e pode soar para nós como um status, como alguém poderoso, alguém que manda mais. Não é isso, irmãos e irmãs. Hierarquia, o ministério ordenado é para o serviço. Vocês lembram que nós falamos que tudo que nós rezamos e a gente medita nos leva a perceber que aquilo que Jesus nos convida é para servir, não para sermos servidos. E também o ministério ordenado. Ele tem a função ali de ser dispensadores dos mistérios de Deus, ou seja, de realizar ali alguns sacramentos. Existem sacramentos ali que podem ser realizados pelos diáconos, como batismo, matrimônio, sacramentos que são próprios dos sacerdotes, né? E a Eucaristia é o exemplo mais claro disso, entre outros, mas tem um papel específico, mas não significa que o papel é mais importante do que o papel dos outros. É importante a gente compreender isso para superar aquela visão errada de que o padre manda e nós obedecemos. Não é simplesmente isso. A igreja, nós temos a teologia e a compreensão de que os leigos têm um papel muito importante na vida da igreja. Isso é fundamental, né, para a nossa reflexão de hoje. Depois a gente vai falar isso. Mas isso também, irmãos e irmãs, não significa que a gente não tem que ter respeito por aqueles... não, a gente tem que ter muito respeito pelos ministros ordenados, os padres, os bispos, mas não achar que a missão de evangelização é responsabilidade só deles. É importantíssimo, e a gente vai falar muito disso quando a gente for falar um pouco hoje sobre um documento da igreja, que é a Lumen Gentium, vai perceber a importância de que cada um desempenhe o seu papel. E a gente tem que compreender os papéis com muita clareza. A missão dos ministros ordenados, eles presidem na caridade, mas é a missão de presidir. Faz parte da responsabilidade deles governar, cuidar, mas não significa que a função dos outros é menos importante ou que a função dos outros não precisa ser desempenhada. Então esse é um ponto fundamental. O papel do ministro ordenado,
ele é constituído por Cristo, foi instituído por Cristo, ele foi escolhido por Cristo para desempenhar essa função. Mas, irmãos e irmãs, e aqui a gente pode falar, os leigos, opa, passou dois aqui, os leigos também têm um papel na igreja, e é isso que a gente estava falando já. Às vezes, na nossa linguagem corriqueira, quando a gente fala de leigos, pode soar como assim, ter um sentido pejorativo. Ah, eu vou pedir para fulano de tal me explicar sobre como usar o computador. Aí fulano de tal vai dizer assim, ah, mas eu sou leigo nesse assunto, eu não entendo nada. E aí alguém poderia dizer assim que o leigo na igreja é a pessoa que é destituída de conhecimento. Isso, irmãos e irmãs, não é verdade. Os leigos são a porção do povo de Deus, a parte do povo de Deus, porque os padres, os bispos, todos fazem parte da grande família do povo de Deus. Dentro do povo de Deus, que é uma grande família daqueles que são batizados, nós temos os ordenados, que é o que nós falamos anteriormente, que foram instituídos por Cristo, dispensadores dos sacramentos, da graça de Deus, tem ali o papel de presidir. Temos os religiosos, as freiras, os freis, que desempenham a sua missão de santificação no mundo. E temos o leigo. E por muito tempo na igreja, e aqui a gente pode voltar naquilo que a gente estava falando anteriormente, por muito tempo houve uma distorção sobre o papel do leigo. Se achava que o leigo ele tinha somente que obedecer, ele tinha somente que ouvir, mas que ele não tinha um protagonismo. E a igreja, por muito tempo, alguns membros da igreja tinham essa visão. É aquilo que nós chamamos de hierarcologia. Ah, não, as funções estão somente para o padre. A partir, irmãos e irmãs, do século passado, no Concílio Vaticano II, que foi uma grande reunião dos bispos junto com o Papa para pensar melhor a ser a igreja começou a refletir melhor. Olha, o leigo, ele tem uma função muito importante dentro da igreja, um apostolado nas realidades temporais no mundo. O padre ele pode falar ali do evangelho, evangelizar, mas esse evangelho precisa ser ouvido pelos leigos e precisa ser vivido na sociedade. O papel dos leigos é tão importante porque é aquilo que Jesus diz no evangelho, ser sal da terra e ser luz no mundo. É dar sabor nas realidades onde vocês se encontram, né? No seu trabalho, na sua escola, nos seus afazeres cotidianos, impregnar a mensagem do evangelho que nós ouvimos aí na Santa Missa, impregnar na realidade própria. Então, veja bem, o leigo tem um papel importante. O papel dele é fundamental, na verdade, porque é o papel de fazer ecoar essa palavra de Deus no mundo. A palavra de Deus, ela não pode ficar restrita simplesmente dentro dos muros, das paredes da igreja. Ela precisa ser levada, expandida para o mundo, lugares onde talvez a palavra de Deus não tenha muito espaço. Então os leigos, especialmente pelo seu apostolado, pela sua vivência no mundo, são convidados a testemunharem isso. Então vocês percebem? Vocês que têm a vocação de leigos, alguns são casados, alguns são solteiros, alguns são viúvos, vocês têm uma missão importantíssima na igreja. A missão de vocês não é menos importante do que a missão do padre e do bispo, é o que nós estamos querendo dizer. Vocês têm uma missão fundamental, importante, mas sempre pelo viés do serviço. Olha o que a gente pode ler ali naquele documento, aquela abreviação ali do último tópico, LG, significa Lumen Gentium. É um documento da igreja, talvez muitos de vocês já tenham escutado falar. Se vocês não ouviram, tudo bem. A gente vai falar várias vezes desses documentos, que é do Concílio Vaticano II. E é o que ele diz. Ainda que alguns, por vontade de Cristo, sejam constituídos mestres, dispensadores dos mistérios e pastores em benefício dos demais, ou seja, os padres, os bispos, os diáconos. Olha bem o que o documento fala. Reina, contudo, entre todos verdadeira igualdade quanto à dignidade e ação comum a todos os fiéis na edificação do corpo de Cristo. Igualdade quanto à dignidade. Percebam, a dignidade, o papel de vocês é fundamental para quê? Para edificar o corpo de Cristo. Isso, irmãos e irmãs, e é bom que fica bem claro para a gente entender muito bem. Não significa que o papel do leigo, então, é ser maior que o padre, ser maior que o bispo. Na igreja, não existe isso de ser maior, de ser mais importante. Todos somos servidores. É verdade que houve muito tempo onde as pessoas distorceram as coisas, ou até hoje. Existem pessoas que veem ali seu ministério como um status, mas isso é uma distorção da função fundamental, da função principal de servir a Cristo. Depois, o papel dos leigos, aquilo que nós já falamos, né? Nós já trabalhamos um pouco sobre isso. Os leigos
procuram e realizam o reino de Deus nas realidades temporais da sociedade. Que bonito isso. Cada um no seu tempo, cada um na sua realidade, onde trabalha, onde vive, desempenha, constrói o reino de Deus. São apóstolos. O que significa ser apóstolo? A gente fala lá do Evangelho, os 12 apóstolos. Os apóstolos são aqueles que são enviados por Cristo para anunciar o Evangelho, para ser continuadores da mensagem dele. Os leigos, ele tem um apostolado nos ambientes da sociedade, aquilo que a gente disse, onde vivem, onde trabalham. E olha bem o que diz esse último documento, que chama Ad Gentes, abreviação Ad Gentes. Sem o papel dos leigos, a igreja não pode ser um sinal perfeito de Cristo entre os homens. O papel dos leigos é importante. A missão de vocês é importante. A missão pela qual vocês estão se formando para serem ministros extraordinários é fundamental. E, irmãos e irmãs, aí a gente pode falar de 3 dimensões. A primeira dimensão é o apostolado da santificação. Então, irmãos, quando nós falamos da palavra sacerdócio, nós lembramos lá do sacerdote, o padre, o bispo são sacerdotes. O sacerdote por excelência é Jesus Cristo. E todos nós participamos do sacerdócio de Cristo. Todos nós somos sacerdotes pelo nosso batismo. É o que nós chamamos de sacerdócio comum. E qual que é a função do sacerdote? O sacerdote oferece coisas agradáveis a Deus para santificar o mundo. E nós somos sacerdotes, no nosso sacerdócio comum, nós também oferecemos sacrifícios para a santificação. Veja bem, há uma diferença entre o sacerdócio do padre, que é o chamado sacerdócio ministerial, então ele consagra a Eucaristia, ele realiza o ministério da penitência. Há uma diferença entre o sacerdócio ministerial e o sacerdócio comum. Mas todos nós temos, pelo nosso batismo, sacramento que nós recebemos, esse dom de santificar as situações. Então, quando a gente fala assim, vocês como ministros extraordinários terão a função de levar a palavra de Deus, seja quando vocês visitam enfermos, quando vocês vão lá visitar uma família que perdeu seu ente querido, quando vocês vão realizar uma celebração da palavra, vocês têm a graça de Deus para isso, a graça de santificar, de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Então, compreendendo isso, a gente percebe que se justifica o apostolado dos leigos em muitos sacramentais e até muitos sacramentos. Essa é uma citação de outro documento da igreja, que é chamado Sacrosanto Concilium. Sacrosanto Concilium é um documento que trata sobre a liturgia. E nesse documento que trata sobre a liturgia, olha que fala, os leigos desempenham apostolado nos sacramentais. O que são os sacramentais? São bênçãos, por exemplo, a bênção da água, o ritual das exéquias, a celebração da palavra, também poderia ser entendido nesse sentido. Os leigos, eles têm, pela própria instituição da igreja, os documentos da igreja atestam isso, eles se justifica que eles realizem isso. E até alguns sacramentos, em realidades específicas. Não é o caso aqui da nossa região. Mas, por exemplo, lá na Amazônia, existem ministros do batismo, ou seja, pessoas leigas que são designadas pelo bispo para batizar. Aqui na nossa realidade, nós não precisamos disso, porque temos padres o suficiente para isso, mas lá na Amazônia é outra realidade. Temos os ministros leigos do matrimônio, pessoas que são delegadas pelo bispo em consonância com o Papa para assistir matrimônios. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Para dizer que os leigos, eles têm uma função dentro desse ministério da igreja de santificar, desse ministério da igreja de distribuir essas graças salvadoras de Jesus Cristo. Depois, a gente falou dos 3 ministérios. O primeiro dele é o apostolado, o ministério da santificação. Nós percebemos que os leigos participam desse ministério, os leigos são importantes nesse ministério. O ministério da evangelização. Os leigos, irmãos e irmãs, eles recebem, nós falamos primeiro da dimensão do sacerdócio de Cristo que nós recebemos. Existem 3 dimensões, sacerdócio, profeta e rei. A dimensão profética, o que é um profeta? Existem pessoas que pensam, o profeta é aquele que prevê o futuro, o profeta é aquele que... Essa não é a função do profeta na Bíblia. O profeta na Bíblia é aquele que anuncia a palavra de Deus e denuncia as situações de injustiça. Então, todos nós, como cristãos leigos, pelo nosso batismo, recebemos também a missão de sermos profetas no mundo.
profetizarmos o anúncio de Jesus Cristo, a palavra dele, anunciar a palavra dele, a palavra de libertação do Evangelho e denunciar as situações de injustiça, as situações que muitas vezes geram para o mundo tanto transtorno. Então, ministros extraordinários, vocês têm essa missão de, pelo ministério, pelo munus profético de Cristo, de ser agentes da evangelização, de falarem da palavra de Deus, de transmitirem a fé que todos nós recebemos pela nossa catequese, é aquilo que nós chamamos o senso da fé. Todos nós, o senso da fé, a fé é aquilo que nós aprendemos, mas a fé, sobretudo, é uma graça, é uma virtude de Deus. A gente, com certeza, instruídos por aqueles que nos ajudam, os nossos pais, os nossos catequistas, as nossas formações que fazemos, nós fortalecemos nossa fé, mas nós recebemos essa fé de Deus. E por isso, nós podemos e devemos, não só podemos, como cristãos temos a responsabilidade de pregar a palavra. E aí, primeiro a gente falou que se justifica o fato dos leigos falarem ali, realizarem sacramentais, as exéquias, fazerem celebração da palavra, visitarem os enfermos em situações extraordinárias, até levar o viático para aquelas pessoas que já estão ali muito com suas doenças muito avançadas, levar a comunhão para elas. Então veja, há a dimensão da santificação. Os leigos têm esse ministério. Há a dimensão da evangelização. Os leigos também são responsáveis por evangelizar. Isso é aquilo que depois a gente vai falar especificamente sobre o ministério da palavra, mas que também no ministério da Sagrada Comunhão, extraordinário da Sagrada Comunhão, e no ministério extraordinário da esperança, vocês desempenham. Levar a palavra de Deus, anunciar essa palavra de Deus. Muito bem. Depois, também a dimensão da animação. E aí primeiro a gente falou do sacerdócio de Cristo, da profecia, o munus profético, e agora o munus real. Todos nós, pelo nosso batismo, então, somos sacerdotes, profetas e reis. Mas quando a gente fala rei, aí as pessoas já imaginam lá o rei com a coroa na cabeça e já pensa que a função do rei é ser mais importante que o outro, é ser mais nobre. E a finalidade específica do rei é governar, é cuidar dos outros, é de fato impregnar o mundo, impregnar a sociedade dos valores de Deus. Quando nós falamos que nós temos o munus régio de Cristo, significa que nós somos chamados a animar o mundo, ser sal da terra, ser luz do mundo. É aquilo que está ali naquela citação do documento. Os leigos têm a missão de sanar as instituições e condições do mundo, impregnar de valor moral a cultura e as obras humanas, ou seja, para que o mundo ele seja transformado a partir da palavra de Deus, através dos gestos de Deus. Imbuir o Espírito de Cristo nas relações temporais. É aquilo que a gente falou, cada um no seu trabalho, cada um no seu, dentro da sua especificidade, dentro da sua vida, transmitir a mensagem do Evangelho que a gente ouve na igreja e que a gente deve fazer ecoar pelo mundo. Transformar o mundo por dentro, ou seja, dentro das nossas realidades, cada um de nós fazer a nossa parte para que o mundo se transforme em um mundo de acordo com o projeto de Deus. É aquilo que a gente já citou várias vezes, a citação de Mateus 5,13, ser sal e ser luz. A gente poderia passar muito tempo refletindo sobre isso, mas dizer essas três dimensões de forma muito sintética nos lembram que os leigos, eles têm esse ministério. Então, por que vocês foram chamados a serem ministros extraordinários? Porque vocês têm, pela graça de Deus, o ministério de santificar, o ministério de ser profetas, de anunciar a palavra de Deus, de denunciar as injustiças, o ministério de animar o mundo, muitas vezes estão marcados pelo desânimo. E isso, irmãos e irmãs, tudo isso que nós falamos até agora, foi a percepção que o Concílio Vaticano II teve. Claro, a igreja, desde o início, ela valorizou os leigos. Os leigos sempre foram importantes, né? Jesus Cristo, ele chamou ali, constituiu tantos discípulos para anunciar. Jesus Cristo escolheu pescadores, homens simples. Jesus Cristo escolheu pessoas muitas vezes, aos olhos do mundo, pessoas fracas, mas para fortalecê-los. Então tudo isso, irmãos e irmãs, eles nos mostra o papel do leigo e como a igreja, a partir do Concílio Vaticano II, ela reconheceu esse papel importante. E aí, o que o concílio diz? Os pastores, ou seja, aqueles que desempenham a função, os padres, os bispos, eles têm a missão, faz parte da missão deles, formar os leigos sobre o seu papel na igreja. Então é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, mostrando para vocês
o papel de vocês na vida da igreja. A gente não poderia, irmãos e irmãs, começar a nossa formação de ministros simplesmente aqui, ó, vamos mostrar aqui os objetos que vocês vão usar quando vocês são ministros. Isso é um ponto de vista pragmático, aquilo que é prático. Mas antes de qualquer coisa nesse sentido, a gente precisa perceber o sentido profundo do ministério de vocês. Porque compreendendo isso faz toda a diferença. Isso, irmãos e irmãs, não é eu que estou dizendo, é a igreja que diz. E é aquilo que os documentos da igreja pedem que sejam muito claros na vida dos ministros extraordinários, para superar as tensões. E o que são as tensões nesse sentido? O leigo que não compreende o seu papel e que acha que o seu papel é simplesmente ouvir, ou ali, vamos pensar, o padre que não compreende o seu papel. Tudo tem que ter um equilíbrio, cada um dentro do seu papel, cada um desempenhando o seu valor. E isso faz com que todos cresçam, com que todos desempenhem de forma ainda melhor o munus, o seu serviço específico. Então, compreender isso, superar essas tensões, é uma forma de gerar um equilíbrio específico, fundamental para a vida da igreja. Então, a igreja, ela é comunitária. Ela não é simplesmente alguns mandam e outros obedecem. Ela é a comunidade dos filhos de Deus. A igreja, ela serve o mundo. Nós já dissemos isso, buscando justiça e direito. E quando, irmãos e irmãs, há uma compreensão específica sobre o papel de cada um, o papel do padre, o papel dos leigos, o papel dos ministros ordenados, o papel dos ministros leigos, todo mundo desempenha o seu papel de forma melhor. Porque o padre, então, se ele compreende a função do leigo, e louvado seja Deus, pelos padres de vocês que escolhem vocês aí, reconhecem o papel de vocês na evangelização. Se eles delegam funções para vocês, as funções específicas que vocês podem desempenhar, eles podem realizar com mais tranquilidade, com mais diligência, aquilo que é próprio deles. Então vocês percebem? Se nós nos sobrecarregamos, se nós fazemos tudo, se nós queremos tudo para nós mesmos, então nós corremos o risco de muitas vezes desconsiderar o papel do outro, a importância do outro, e não, se a gente quer fazer tudo, a gente não consegue fazer tudo bem feito, e a gente não realiza de forma perfeita. Por isso que é importante cada um cumprir o seu papel, e vocês, leigos, cristãos leigos, chamados hoje a serem ministros extraordinários, desempenharem seu papel na evangelização. Irmãos, é aquilo que nós falamos, o chamado dos leigos e dos ordenados. Cada um tem seu papel. Não pode haver confusão. Mas também não pode haver o quê? O que é aquela palavra que está ali, entre aspas? Clericalismo. Clericalismo. O clericalismo é aquela visão de que a igreja é somente o padre, somente o bispo. E a gente já percebe que igreja é povo de Deus. Igreja somos todos nós. Só que muitas vezes a gente dá o papel, a gente destaca, a gente forma sobre o papel dos leigos, mas muitas vezes corremos o risco, e aqui é um ponto importante, daquilo que a gente já falou, ministério como serviço, ministério como doação, ministério como imitar aquilo que Jesus realizou. Nós não podemos nos clericalizar. O ministro da comunhão, o ministro extraordinário da comunhão, ele não é um mini padre. Tem muitas pessoas que pensam isso. O ministro da comunhão como uma pessoa mais importante do que os outros leigos da paróquia. Não, irmãos e irmãs. Os ministérios não nos tornam mais importantes, maiores. Eu acho que isso já está claro para nós. Os ministérios nos tornam servidores. Vocês, como ministros, vocês são leigos que realizam no seu ministério de leigos a santificação do mundo. E tudo isso fala daquela harmonia, daquela coesão do corpo de Cristo. Cada parte do corpo, ela precisa desempenhar sua função. É aquilo que São Paulo diz na carta aos Coríntios. Se o olho está contente e quer ser ouvido, ele não vai ser. Cada parte do corpo tem sua função. E cada um coeso, exercendo seu ministério, ele faz o reino de Deus acontecer. Então, compreendam, irmãos e irmãs, isso é um ponto importante da nossa formação. O papel de vocês, o papel a missão de vocês na paróquia, a missão de vocês na comunidade onde vocês estão. E esse é um questionamento que nós podemos nos fazer. Refletindo tudo isso, como eu posso exercer o meu ministério de forma específica para realizar o reino de Deus? Como eu posso realizar
o reino de Deus com as minhas capacidades, com as minhas aptidões, com os meus carismas, respeitando o chamado que Cristo faz para cada um. Eu respeito o chamado que eu sou chamado para tal vocação, mas eu preciso respeitar a vocação do outro. Eu preciso respeitar a vocação do ministro ordenado, do padre, assim como ele precisa respeitar a minha vocação. Cada um ouvindo a palavra de Deus, na Escritura, na tradição, a Escritura que é justamente a Bíblia que nós recebemos, ali os 73 livros que compõem a Bíblia, que iluminam a nossa vida, a tradição da igreja, os ensinamentos de Jesus Cristo que nos vêm através dos apóstolos, tudo isso com postura de humildade, ouvindo, acolhendo e vivendo melhor. Depois, em seguida, se algum de vocês tiver alguma pergunta, alguma coisa, vocês podem estar mandando aqui nos comentários que nós estamos aqui acompanhando, tá bom? E vocês podem estar mandando que a gente vai estar aí interagindo também. Se não tiver nada também, fiquem tranquilos. Mas podem dar um feedback aí, qualquer sentido que nós estamos aqui acompanhando. Veja bem, nós falamos de tudo isso. Falamos da importância do ministério dos leigos. E aí, nós podemos perceber 3 formas de ministérios que estão sendo valorizados pela igreja cada vez mais. O primeiro é o ministério do catequista. Com certeza, talvez alguns de vocês até sejam catequistas. O ministério do catequista, ele é muito antigo. Desde o início da igreja, nós temos o ministério do catequista. O ministério daquele que instruía na fé, instruía pela palavra de Deus. Mas somente, irmãos e irmãs, o ministério do catequista ele é muito antigo, ele sempre existiu na igreja. Mas somente em 2021, esse ano, o Papa Francisco instituiu oficialmente como ministério. É claro, antes existia os catequistas, mas ele não era oficialmente instituído como catequista. Hoje, oficialmente instituído como catequista pelo Papa Francisco, para mostrar o quê? A igreja reconhece o papel dos leigos. O leigo que é responsável pela catequese. O padre também é um catequista. Quando ele faz sua pregação, quando ele faz sua reflexão, ele é catequista. Ele está catequizando o povo. Mas não somente ele, leigos também desempenham a catequese. E vocês, a gente quer dizer isso para falar isso para vocês. Voltou. Tivemos aqui um pequeno problema de internet, mas já voltou. Espero que não aconteça novamente esse transtorno de internet aqui. Esses meios tecnológicos comportam isso. Mas, enfim, o que nós estávamos falando? O ministro extraordinário da comunhão, da palavra da esperança, ele tem o ministério de catequista, ele também tem o ministério de ser responsável pela comunidade, ou seja, auxiliar na própria direção da comunidade. Também, na história da igreja, sempre isso foi claro. Pessoas que, de diversos modos, foram responsáveis, foram incumbidas de também estar auxiliando ali na administração, na comunidade, cuidando da comunidade. O que isso significa? Não é só o padre que tem que cuidar da comunidade, zelar pelas coisas da igreja. Todos nós temos que zelar, somos responsáveis. A igreja é povo de Deus, a igreja é casa de Deus, todos nós precisamos zelar por isso. E por fim, é aquilo que talvez seja mais notório, o ministro do animador litúrgico. Isso aí a gente compreende muito bem. Aqueles que realizam ali celebrações da palavra, aqueles que realizam um momento de oração em nome da igreja. Isso também é papel do ministério do leigo, que tem essa função, que tem esse papel especial. Então, dizer tudo isso para mostrar esses ministérios tão importantes dos leigos, que sempre existiram na igreja desde muito tempo e que especialmente agora é valorizado, para dizer como o ministério de vocês é valorizado pela igreja. Depois, aqui a gente precisa diferenciar. E esse, irmãos, é um ponto fundamental de nossa formação. Prestem bastante atenção nisso, porque tem muitas pessoas que confundem. Veja bem, quando nós falamos ministros, geralmente a gente fala assim, os ministros da Eucaristia, mas é preciso distinguir os ministros ordinários dos ministros extraordinários. Vocês são ministros extraordinários. Por quê? Ministro ordinário, quem é o ministro ordinário? São os ordenados, vem de ordem, o sacramento da ordem. Quem é o ministro ordinário? O bispo, o padre, o diácono. São ministros ordinários.
Eles foram escolhidos, constituídos por Jesus Cristo, dispensadores do mistério de Deus, os sacramentos, instituídos por Jesus Cristo. Os ministros extraordinários são leigos, idôneos, ou seja, pessoas importantes na comunidade, pessoas engajadas, que são delegadas pelo bispo, também através dos párocos, são formados e são destinados para desempenhar a sua função por um tempo, em um lugar específico e em circunstâncias próprias. O que significa? O padre, uma vez ordenado padre, ele sempre vai ser padre. O sacramento dele, a gente diz, imprime caráter. É um sacramento ordinário, é um ministério ordinário. O ministério extraordinário, na qual vocês estão se formando para ser assumido, ele está enquadrado dentro de um tempo. Então, vocês são ministros extraordinários no tempo ao qual a comunidade designar vocês como ministros extraordinários. Não significa que vocês são ministros extraordinários para sempre. Uma vez ministros extraordinários, sempre. Não. Vocês são delegados por um tempo, numa comunidade. Um dia, se vocês não tiverem mais condições, ou se não for o caso, vocês podem não ser mais ministros extraordinários. Em um lugar específico. Eu sou ministro da paróquia X, vou na paróquia Y. Não, eu exerço o meu ministério extraordinário na paróquia a qual eu sou ministro extraordinário. Então, existem muitos ministros que falam assim, mas eu fui em tal paróquia e eles têm que me reconhecer lá como ministro. Não, você é ministro na sua paróquia. E em circunstâncias próprias, o que significa isso? Vocês vão ser delegados para funções próprias e específicas. Por que eu estou dizendo isso? Eu mostrei como o ministério de vocês é importante, como o ministério de vocês é fundamental para a igreja, mas não pode haver confusão. Cada um cumprindo o seu papel, cada um cumprindo a sua parte na construção do reino de Deus. E vocês compreendendo aquilo que é próprio, seja o ministério da palavra, da esperança e também o ministério extraordinário da comunhão eucarística. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas agora, quem é o ministro ordinário da Eucaristia? São os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Os bispos e os padres. Os diáconos, eles são ministros ordinários da Sagrada Comunhão, porque os diáconos, eles são responsáveis por aí dar bênçãos com o Santíssimo, por cuidar, guardar o Santíssimo, mas eles não são sacerdotes. Eles não celebram a Eucaristia. O ministro ordinário da Eucaristia é o bispo e o padre. Vocês não são ministros da Eucaristia. Veja bem, são ministros extraordinários da comunhão. Ministros extraordinários que são, primeiro de tudo, ministros constituídos, chamados por Deus para levar a comunhão para o enfermo, para ajudar a distribuir a comunhão na missa, para fazer uma celebração da palavra na ausência de um padre, para tantas outras funções. Mas veja bem, irmãos e irmãs, isso não é uma forma de diminuir o ministério de vocês. Pelo contrário, cada um tem a sua importância, todos os ministérios são importantes. Porém, sem confundir as coisas. Entenderam? É importante que fique claro, para que cada um cumpra o seu papel. Vocês, como ministros leigos, vocês têm a responsabilidade de vocês com a família de vocês, com o trabalho de vocês. Vocês desempenham o ministério extraordinário dentro das possibilidades de vocês. O padre, ele já tem uma dedicação em tempo integral, né, para a igreja. Vocês, tem muitos que talvez tenham muito tempo dedicado à igreja, outros trabalham, têm tantos afazeres, mas isso não significa que o ministério de vocês é menos importante. Significa que vocês, além de desempenhar aquele ministério próprio, de santificar o mundo, as estruturas, vocês desempenham um ministério específico, delegado pelo bispo, os padres, por um tempo específico, em um lugar específico, em uma situação específica. Isso é outro ponto que a gente pode dizer muito importante. Mas, irmãos e irmãs, o ministro extraordinário não é um quebra-galho. Então, quando o padre não está aqui, o ministro quebra um galho. É uma expressão jocosa, né? Uma expressão que muitas pessoas usam. O ministério extraordinário não é assim, como faltou o padre, então o ministro... Não, ele tem uma importância muito distinta e nós já falamos por quê. Nós já falamos, desde o início da nossa formação até agora, falando do papel importante que os leigos têm na igreja. Vocês não são quebra-galhos. A função de vocês ela é importante. Mas o ministro extraordinário também não é um clérigo, ou seja, não é um padre, um bispo. E aí é aquilo que a gente disse. Vocês não precisam ser... Tem muitos ministros aí que, por ser ministro extraordinário, e claro, isso não acontece na nossa diocese, graças a Deus, só lá na China, né? Brincadeira. Se acham melhores do que os outros, melhores do que sua comunidade,
são mais importantes. Olha, você tem que ouvir minha voz, porque eu sou ministro extraordinário. É aquela visão assim, quase que no sentido negativo do clero, né? O clero em si não é depreciativo nesse sentido que eu estou dizendo, mas às vezes a pessoa se reveste de um orgulho tão grande por achar que ela é maior. Nós já falamos, ministério é serviço. Outro ponto, o ministro extraordinário não é ordenado. Eu já ouvi várias vezes alguém falar assim, eu vou ser ordenado ministro. Não, o ministro ele não recebe a ordenação. Ordenação é o sacramento que os padres, os bispos e os diáconos recebem. Vocês vão ser delegados por um tempo para uma comunidade específica. É importante, irmãos, a gente falar isso na nossa formação agora no início, para que a gente tenha clareza sobre o sentido daquilo que a gente está trabalhando. Depois, a função do ministro extraordinário não é copiar o padre. Então, tudo que o padre faz, eu vou fazer também. Seja no ponto de vista da liturgia, isso não deve ser aplicado, porque o padre ele reza a missa. O ministro extraordinário, ele faz a celebração da palavra e são coisas diferentes. Depois na formação a gente vai falar sobre isso melhor. Outra coisa, o ministro extraordinário, ele não é um leigo mais importante, maior que os outros leigos. Não, ele é um leigo que está desempenhando um serviço. Eu acho que isso já está de forma suficientemente clara para todos nós. Veja bem, o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Agora vamos falar de cada um dos ministérios. O da comunhão, o da esperança e o da palavra. Quem são os ministros da comunhão? São homens e mulheres delegados pelo bispo. O bispo é a cabeça da nossa igreja diocesana de Cornélio Procópio, Dom Manuel. Ele delega através do pároco, que aí o pároco nas paróquias de vocês, ele está a serviço do bispo. Ele administra a paróquia pedido pelo bispo. Então eles devem respeito ao bispo. Então o bispo, ele delegam vocês para uma comunidade, para prestar, veja bem, o caso do ministro extraordinário da comunhão, um serviço de caridade e de liturgia. Veja bem, qual que é a dimensão da caridade? Ministros da comunhão. Veja bem, tem alguns de vocês que vão ser ministros da palavra. Vão fazer celebrações. Outros não vão ser ministros da palavra. Mas todos vocês que estão assistindo hoje nossa formação, todos vocês vão ser ministros da comunhão. Todos vocês vão ser ministros da comunhão. E qual é a função primordial no ministro da comunhão? A primeira função do ministro da comunhão, a primeira, é a caridade. E visitar e levar a Eucaristia aos enfermos. Nós já falamos no início sobre a importância disso. É verdade que neste tempo de pandemia a situação está um pouco diferente, cada paróquia tem uma realidade própria, e vamos entrar nesse mérito. Mas, em tempos normais, a finalidade primordial do ministério de vocês é visitar aquelas pessoas que não podem sair de suas casas, estão impossibilitadas, e levar para elas a Sagrada Eucaristia. Essa é a função principal. Mas também tem a função litúrgica. Qual é a função litúrgica? Ajudar na distribuição da comunhão em assembleias, quando tem muita gente na missa. Ajudar a abençoar idosos e doentes, então ir visitar os doentes, fazer uma oração, uma bênção na casa dos doentes, dos enfermos, dos idosos, auxiliar na vida litúrgica da comunidade. Então, ali na hora da missa, ajudar na celebração da liturgia, né, ali nas comunidades, nos grupos de reflexão, ler a palavra de Deus, partilhar a palavra de Deus, falar um pouco sobre a liturgia. Vai ter um dia aqui da nossa formação que o tema vai ser liturgia. A gente vai entender o que é liturgia. Hoje é a introdução. Vocês não se assustem com a nossa formação de hoje. Que hoje é uma introdução para a gente se familiarizar, para a gente se conhecer, para a gente entender que tudo isso é um serviço, para a gente superar algumas confusões que às vezes as pessoas têm. Mas um último ponto que a gente pode falar sobre o ministro da comunhão. Ser agentes da fraternidade e da comunhão eclesial. Isso está no documento 108, que é o documento que fundamenta a nossa reflexão aqui. Eu não estou falando isso que eu estou dizendo aqui da minha cabeça. Eu estou tirando de um documento da igreja que é o documento norte para os ministros extraordinários. E vocês são chamados a ser agentes da fraternidade, ou seja, dentro da comunidade, o ministro ele deve ser aquele que promove união. Se na vida de vocês, se vocês se deparam com a realidade de divisão, de brigas, de problemas na igreja, vocês são chamados a serem agentes de união, reconciliação, fraternidade, unidade. Esse é um ponto fundamental da vida de vocês como ministros também. Depois, os ministros da esperança. Né? Veja bem, existem algumas paróquias, por exemplo, aqui em Cornélio. Aqui em Cornélio
muitas vezes os padres são quem realizam as exéquias. O que são as exéquias? Para quem, se alguém por acaso não souber. Exéquias é aquela bênção que nós fazemos no velório, rezando, abençoando o defunto e rezando com a família daqueles que perderam seus entes queridos. Mas em muitas comunidades, até mesmo aqui em Cornélios também acontece, de ministros extraordinários rezarem as exéquias. E vocês podem ser delegados a fazer isso, a ir lá no velório, rezar, especialmente num tempo como o que vivemos agora, irmãos e irmãs. Tão triste, quantas pessoas que perderam entes queridos não puderam nem fazer um velório por conta do coronavírus. Isso aconteceu, e a gente presenciou situações assim. Somos convidados a sermos agentes de esperança, transmitir a esperança de Jesus Cristo, ou seja, esperança de que a vida não termina aqui com essas situações de morte que nós nos encontramos, porque Cristo venceu a morte. Transmitir a certeza da ressurreição. Vocês são chamados a ser ministros da esperança. Então vocês podem rezar as exéquias, oficiar as exéquias, significa rezar, presidir as exéquias, acompanhar os velórios, rezar junto com as famílias enlutadas, as famílias que perderam seus entes queridos. Vocês são agentes da pastoral da esperança, ou seja, são agentes dessa pastoral que leva esperança para as pessoas. E tudo isso, irmãos e irmãs, é muito claro, muito importante na vida do ministro extraordinário. Veja bem, mas agora na pandemia, veja bem, muitas situações nós não podemos fazer visitas presenciais. Mas mesmo assim a gente pode ser agente de esperança. Aquela família perdeu seu ente querido. Nós podemos transmitir a ela um consolo, até mesmo por meios virtuais. Isso é possível. Então tudo isso são formas, né, de continuar realizando o reino de Deus através do ministério próprio de vocês. Depois, o ministério da palavra. Na ausência do padre ou do diácono, o ministro extraordinário ele também pode presidir a celebração da palavra. Ele também pode rezar junto com sua comunidade. Esse daqui é o ponto específico daqueles que serão ministros da palavra. Talvez nem todos vocês que estão fazendo a formação, estão nos acompanhando, vão ser exatamente, vão fazer celebração. Alguns de vocês talvez não vão fazer celebração, não vão ser ministros da palavra. Mas mesmo assim é importante, mesmo vocês que não vão ser ministros da palavra, ouvirem isso. Porque a palavra, mesmo se você não vai fazer celebração, a palavra de Deus é intrínseca no ser cristão. E vocês têm a missão de animar as comunidades eclesiais. Na ausência do padre ou do diácono, vocês podem presidir ali a celebração. É verdade que a celebração da palavra ela é diferente da missa. Depois, amanhã a gente vai falar sobre isso. A gente vai aprender como fazer uma celebração da palavra também. Vocês fiquem bem tranquilos. Hoje é só a introdução, repito. Mas vocês têm essa missão específica. Refletir a palavra de Deus nas comunidades, ou seja, aquilo que a gente já disse, nos grupos de reflexão, em tantas situações, também transmitir a palavra de Deus e incentivar a leitura orante nas comunidades, nas pastorais, momentos nos quais vocês trabalham. Também vamos falar mais sobre isso no dia de amanhã, quando nós vamos tematizar durante a manhã a Bíblia, falar sobre a Bíblia e a importância dela. Tá bom. Irmãos, essa foi a primeira parte, né? Uma parte longa, mas que a gente precisa falar. Agora, a gente vai falar de alguns pontos aqui, nós já estamos encaminhando para o encerramento dessa primeira parte, sobre critérios na escolha de novos ministros extraordinários. Tudo na nossa vida, nós temos critérios para as coisas, ou seja, aquilo que é o básico, o ponto notório para a distinção daquilo que a gente precisa fazer. E quais são os critérios para a escolha de novos ministros extraordinários? A gente vai falar deles agora. Veja bem, os padres de vocês julgaram, escolheram vocês porque eles perceberam que vocês se enquadram dentro desses critérios que nós vamos falar agora. Isso, irmãos e irmãs, não é para nós uma coisa, uma opressão. Nossa, mas eu tenho que me enquadrar dentro desse script que estão dizendo. Não, são critérios pautados na palavra de Deus. Então, vamos falar desses critérios agora para vocês buscarem aplicar esses critérios na vida de vocês. Ou seja, o perfil que vocês precisam ter, né, para serem bons ministros extraordinários. Primeiro, o ministro extraordinário ele deve responder às necessidades. Ser ministro extraordinário não é simplesmente um número. A minha paróquia tem 100 ministros. A minha paróquia tem 200 ministros. Olha que paróquia legal, tem 200 ministros. As pessoas não são números.
As pessoas elas têm uma função dentro da igreja. E a função de vocês é responder a uma necessidade. Se vocês estão sendo chamados para ser ministros, é porque a igreja precisa do serviço de vocês, precisa do trabalho de vocês. Vocês são respostas a lugares que talvez estão sem a visita dos enfermos, a lugares que estão precisando, né, da pastoral da esperança, há lugares que estão precisando da celebração da palavra, comunidades que não estão tendo celebração. Vocês não são um número. Mais 10 ministros para a paróquia X e Y. Vocês são vocacionados, chamados por Deus para responder a uma necessidade. Aqui está o ponto. Por isso, a pessoa deve estar consciente de que sua missão é para o serviço de uma comunidade concreta, de uma comunidade específica. Tá certo? Isso nos mostra que o ministro ele é ministro para a sua comunidade. Depois, estar no ministério certo. Nós falamos que existem muitos ministérios. O ministério ele precisa ter aptidão. Os padres de vocês perceberam que vocês têm aptidão para esse ministério. Por exemplo, eu não tenho aptidão para o ministério de canto, não sei cantar. E eu não vou tentar desempenhar o ministério de canto porque eu não sou um cantor. Entenderam? Da mesma forma, vocês se sentem em condição de fazer a celebração da palavra, presidir ali uma celebração, vocês vão se formar para isso. Se eu não tenho aptidão para isso, eu não vou ser obrigado a fazer isso. Cada um respeitando seus dons, seus carismas, suas dimensões próprias. Cada pessoa tem o seu carisma próprio, é aquilo que a gente falou. Cada um fazendo a sua parte, cumprindo a sua parte no corpo de Cristo, edifica, realiza o corpo de Cristo. Os dons necessários, veja bem, eu vou dar um exemplo sobre mim. Eu não tenho o dom do canto. Então, se eu não tenho esse dom, se eu não sou afinado para cantar, não adianta eu ir contra a natureza. Não adianta. O empenho necessário. Mas se eu tenho o dom do canto, eu também preciso ensaiar, preparar. Estou dando um exemplo aqui para a gente ficar bem claro para nós. E depois, o tempo necessário. Eu preciso ter tempo. Para ser ministro, vocês têm que, aquelas palavras, gastar tempo nisso. Vocês estão aqui hoje, um sábado à tarde, poderiam estar fazendo tanta coisa, né? Quantas pessoas gostam de assistir o Caldeirão do Hulk, né? No sábado à tarde, estão aqui. Como nós encaramos isso? Nossa, que formação chata, que coisa, poderia estar fazendo outra coisa. Ou nós encaramos, nossa, estou aqui para aprender sobre a palavra de Deus, para me empenhar, para desempenhar melhor meu ministério. São perguntas importantes. E são perguntas que norteiam o nosso próprio estar por inteiro no ministério que a gente vai desempenhar. Depois, o ministro extraordinário, ele precisa ser pessoa cheia do Espírito Santo e de sabedoria. E olha essa primeira frase que bonita. Sabedoria é ver as coisas do mundo com os olhos de Deus. Quantas vezes, diante de tantas situações tristes no mundo, as pessoas vêm tanto com negativismo, com desesperança, e ser sábio é saber olhar para todas as coisas, as situações de alegria, as situações de tristeza, com o olhar de Deus. Olhar para aquela pessoa que está caminhando bem na igreja, olhar de Deus, e olhar também para o pecador com o olhar de Deus. Como que Deus olha para o pecador? Deus acolhe, Deus perdoa. Por isso o ministro não é chamado a ser uma pessoa que julga, que oprime, que é moralista. É chamado a ser uma pessoa que transmite aquilo que são os sentimentos de Cristo. Eles precisam dar sentidos aos acontecimentos cotidianos. É aquilo que nós falamos. Santificar a realidade onde vocês vivem. Todos os acontecimentos do dia, nas pequenas coisas, vocês podem e devem efetivamente estar realizando, estar vendo isso a partir do olhar de Jesus e interpretando a realidade a partir do olhar do Evangelho. Precisam ser pessoas realizadas em sua vocação. Ou seja, não adianta nada eu querer ser ministro, mas se eu não quero viver bem meu casamento, se eu não tenho um bom... Problemas todos temos, é verdade. Mas eu, no meu fundo do meu coração, eu tenho ali uma boa vontade de fazer a vontade de Deus. Vocação é o chamado de Deus, mas que precisa de uma resposta humana. Nós estamos realizados em nossa vocação? É importante estarmos realizados. Ser pessoas maduras, maturidade. Não ser motivado simplesmente por coisas passageiras, ser motivado por ir com o vento, né? Não, ter maturidade. Por quê? Primeiramente para ouvir a palavra de Deus, interpretar a palavra de Deus, transmitir a palavra de Deus. E depois, irmãos, porque vocês, como ministros extraordinários, vocês têm uma responsabilidade na paróquia. Vocês são pessoas aos quais muitas outras pessoas olham
e se espelham em vocês. Na verdade, isso é um ponto de todo cristão. Quando nós olhamos para o outro, nós temos que perceber o bom testemunho que o outro dá. Por isso que todos nós, como cristãos, precisamos dar bom testemunho para que os outros, vendo o nosso bom testemunho, acreditem mais ainda em Deus. Tá bom. Próximo ponto. Pessoas conceituadas pela comunidade. Vocês foram escolhidos pelos padres de vocês porque eles julgaram que vocês são pessoas conceituadas, pessoas respeitadas, pessoas que vivem de fato a vida cristã, pessoas que têm maturidade na vida eclesial, ou seja, pessoas que têm aquilo que nós falamos no começo, reconhecem o seu papel na igreja, reconhecem o seu papel. Pessoas do diálogo e do respeito, não pessoa intolerante, que não respeita quem pensa diferente, que desrespeita pessoas de outra religião, pessoas que não respeitam a própria igreja, não respeitam o padre. Não, nós todos, isso não é próprio do ministro extraordinário. Deveria ser próprio de todo homem e mulher, pessoas de diálogo, pessoas de respeito. Isso são critérios para ser ministro. Pessoas de conduta ilibada, pessoas honestas, pessoas corretas, com certeza. Vocês foram escolhidos porque os padres de vocês viram isso em vocês. Pessoas honestas, pessoas bem motivadas pelos valores do evangelho, norteado pelos valores éticos na relação da sociedade. Não adianta eu ser um ministro na igreja, muito bem, mas na minha vida, na sociedade, no meu trabalho, ser desonesto. Falta um testemunho. Então, tudo isso, e veja bem, isso não é próprio do ministro extraordinário. Isso todos os cristãos deveriam, todo ser humano deveria viver motivado por esses princípios. Escolhidos pela comunidade. Esse é um ponto fundamental. O ministro ele deve estar em consonância com sua comunidade. Ele deve ser membro da comunidade. Não pode ser ministro da comunhão, da palavra da esperança extraordinário, pessoas que sequer participam da comunidade. Não é o caso de vocês. Vocês todos participam de uma paróquia, frequentam as missas, participam de alguma pastoral, de algum movimento. É preciso estar engajado, precisa ser escolhido pela comunidade. O padre, na verdade, é aquele que chama, mas ele chama ouvindo a comunidade, ouvindo ali o CPP, ouvindo as pastorais, movimentos, ouvindo a comunidade. Por quê? Os ministros, eles não podem ser um grupinho fechado. Os ministros, eles fazem parte, são servidores da comunidade. Não somos quem manda na comunidade, somos servidores da comunidade. Certo? Os ministros, eles devem ser assumidos pela comunidade. Então, uma vez que vocês estão aqui hoje, estão sendo formados, estão sendo preparados para isso, vão ser delegados pelo padre de vocês vão ser reconhecidos na comunidade de vocês como ministros, reconhecidos nessa missão que vocês desempenham. Então a comunidade ela vai ter responsabilidade. Mas veja bem, o reconhecimento aqui, irmãos e irmãs, não é um status. É reconhecimento para o serviço. E a comunidade ela tem responsabilidade para com vocês. Também é comunidade. Vocês têm responsabilidade para com a comunidade e eles para com vocês. Por exemplo, avaliar o trabalho de vocês, elogiar aquilo que precisa ser elogiado, corrigir o que precisa ser corrigido, acompanhar a vida do ministro. Então, o ministro extraordinário tem sua função, a comunidade tem que acompanhar a sua função, tem que ajudar e, se for o caso, até cassar o mandato. A comunidade pode até fazer isso. Se aquele ministro não está se enquadrando, ele pode até mesmo ter seu mandato cassado. É aquilo que a gente falou, é por um tempo determinado. A comunidade também é responsável pela formação do seu ministro. Que vocês continuem, aquilo que a gente falou, as formações permanentes na paróquia de vocês, as formações que nós temos em certos momentos do ano, diocesanas, tudo isso. Tá bom. Depois o próximo ponto. Ligados à diocese e à Igreja Universal. Ou seja, o ministro ele tem que estar em comunhão com o direcionamento da diocese. A diocese tem um plano de pastoral. A diocese tem um projeto. A gente não pode ser alheio a isso. A gente tem que estar em comunhão com a diocese, tem que estar em comunhão com o bispo, tem que estar em comunhão com o padre, tem que estar em comunhão com um projeto pastoral diocesano. O ministro tem que estar em comunhão com os ensinamentos da Igreja Universal. O que é isso, universal? Universal é a igreja que está no mundo inteiro. E quem que é o líder da Igreja Universal? O Papa. Então, atentos ao ensinamento que o Papa Francisco pronuncia para toda a igreja. Então, estar atentos a isso, estar ligados à igreja. Na igreja, irmãos e irmãs, nós nunca caminhamos para a divisão. A gente sempre tem que caminhar para a unidade, em todos os sentidos da unidade. E vocês também precisam ser ministros de unidade
que vivem em pertença, que vivem em unidade, que vivem de fato em comunhão. Depois, seguindo em frente, conservar o espírito de serviço, aquilo que a gente já disse. Esse ponto acho que está muito claro. Ser ministro não é um status, ser ministro é estar a serviço, ser ministro é reconhecer, refletir os dons e carismas da comunidade. Não deve fomentar conflitos, disputas, rixas. O ministro não deve ser aquele que alimenta aquelas situações que muitas vezes as pessoas chegam e dizem: nossa, começam a falar mal do outro ali da comunidade. O ministro ele não pode dar lugar para isso. Evitar maledicência sobre a igreja. Começar a falar mal da igreja, começar a falar mal do padre, do bispo. Pera, mas quem é a igreja? A igreja somos todos nós. Se nós estamos falando mal da igreja, estamos falando mal de nós mesmos, porque nós somos igreja, somos membros dessa igreja. Tá certo. Mas existem, irmãos, e agora estamos chegando aqui no final, terminando essa nossa primeira formação, algumas distorções sobre o sentido do ministério extraordinário. Existem pessoas que distorcem o sentido. E aí temos o ministro que gosta de ser o chefe. Ele gosta de mandar em todo mundo. Ele é autoritário, ciumento, ele se queixa que ele tem que fazer tudo, mas ele mesmo não divide. Eu tenho que fazer tudo nesse lugar, mas vê se a pessoa quer dividir. Não quer dividir, vê se quer deixar os outros fazerem. Acha que só ele pode fazer. Ele vê o ministério como um exercício de poder, mandar nos outros. Ele oprime as pessoas. Existe essa visão. Essa visão é uma distorção. Nós, como ministros extraordinários, que vamos ter em nossas comunidades, não somos chefes da comunidade. Somos servidores. Procuramos estar norteados por esses valores. Segundo ponto, ministro dono. Eu sou o dono dessa igreja, sou o dono dessa capela. Para uma pessoa trocar de lugar essa folha, ela tem que pedir minha autorização. Isso também, irmãos e irmãs, é dissonante daquilo que nós ouvimos ministério como serviço. Precisamos ser servidores e não achar que somos aqueles que mandam, donos de tudo. Não partilhe as suas responsabilidades. É aquela pessoa que centraliza tudo. Somente ele pode fazer, somente ele pode realizar e os outros, entenderam? Gosta de ser reconhecido, gosta só de ser elogiado. Eu preciso, para fazer minhas coisas, preciso ser elogiado. Também é um problema. Todos devem pedir sua autorização, ou seja, todos são meus subordinados. É uma dissimulação do sentido perfeito. Não sejam ministros donos. Não se achem que pela responsabilidade e vocação que vocês estão recebendo, vocês vão ser donos, vão mandar nos outros. É uma distorção do ministério extraordinário. Não é essa a função. Terceiro, ministro clerical. Nós já falamos sobre isso. Ele acha que ele é um mini padre. Ele se modela na imagem do padre. Mas veja bem, vocês não são padres. Então vocês têm que ser autênticos naquilo que vocês são. Os próprios ritos, os símbolos, você deve viver aquilo que é próprio do seu ministério, não aquilo que é próprio de outro ministério. Esse é outro ponto fundamental. Também distorce o sentido e a razão do seu ministério. Então aí já começa a não querer desempenhar um ministério leigo, mas já começa a querer fazer coisas que são próprias do padre. Isso acontece. Tem pessoas, às vezes, que motivam lá a sua razão ministerial, às vezes, por valores que não são próprios do seu ministério. Gosta de ser sempre a maior instância na comunidade. Esse é outro problema. Nós não somos a maior instância, somos servidores. Aquele que quiser ser o maior, que seja aquele que serve. Né? É o que nos diz a palavra de Deus. Depois, ministro isolado. Aquele ministro que vem aqui, faz a formação, mas depois não quer nem saber mais de comunidade, não quer nem saber mais de formação, não quer nem saber mais de estar ali junto com a comunidade, aprendendo, dando seu serviço, não se preocupa em formar-se, mas não se preocupa também em estar junto das pessoas, formando as pessoas. A gente está aqui aprendendo essas coisas que nós estamos meditando para também transmitir para outras pessoas. E o ministro ele precisa ter esse ponto de vista. O ministro que ele é um ministro isolado, ele não tem uma visão totalizante, uma pastoral de conjunto. Todas as pastorais são importantes. Ele só vê o seu lado, só vê a minha pastoral, o meu movimento. E aí corre o risco de formar seitas, grupinhos. Isso é problemático. Também, ser ministro não é estar isolado. Ser ministro é estar em comunhão com as pessoas. Depois, o ministro ambulante. Essa também é uma distorção interessante. Ele não tem uma comunidade fixa, ele fica mudando de comunidade. Talvez nas cidades onde tem uma única paróquia, isso não aconteça muito. Mas em lugares que tem mais de uma paróquia, hoje eu quero ser ministro dessa paróquia, amanhã não mais.
Também é problemático. Veja bem, eu chego numa paróquia, vou visitar meu parente lá em tal cidade, chego lá na missa, falo assim, chego lá, o padre está na porta da igreja, eu sou o ministro da paróquia tal. A gente já falou, o ministério ele é para uma comunidade específica. Pergunta, o que leva uma pessoa a chegar no lugar e se apresenta, eu sou o ministro? Será que o ministério está ocupando a função de ser um status? Também a gente pode ver, meditar isso e cada um fazer uma reflexão pessoal. Gosta de ser reconhecido como ministro. Então, eu sou fulano de tal, mas sou ministro. Vocês estão entendendo, né? Não entende que seu ministério é reservado para a sua comunidade, não entende que seu ministério é um serviço. Gosta de estar andando aí e se mostrando. É aquela coisa, se mostrar, se aparecer, ser mais que os outros, entendeu? Também é um problema do ponto de vista do sentido real do ministério extraordinário. Depois, o sexto ponto, o ministro de honra. Ele vê o seu ministério como um título honorífico. Ele é um lord, olha só, entenderam? Eu fui escolhido pelo padre. Nossa, isso é uma honra muito grande. É a honra de Deus, é para a honra de Deus, não para a honra humana, não para a glória vã dos homens. Nós somos ministros, cada um com seu ministério, para a honra e glória de Jesus Cristo, não para a nossa honra e glória. Porque se nós estamos buscando honra e glória, nós não assimilamos os valores do evangelho de forma correta. Pensa que ser ministro é uma recompensa. Ah, então eu fui um bom cristão, vou ser ministro? Não, existem excelentes cristãos que não são ministros extraordinários. Não é uma recompensa, é um serviço. Sente-se superior aos outros membros da comunidade. A gente já falou, o ministro não é superior aos outros. E motiva-se pelo status. Então, também são pontos que são dissonantes com a tonalidade do evangelho. Por fim, irmãos e irmãs, esse é o último ponto dessa nossa primeira etapa da formação. Responsabilidades pessoais e comunitárias do ministro. O ministro ele deve zelar pela vida de oração. O ministro deve aprofundar-se no ensinamento da igreja. É o que nós estamos fazendo hoje aqui, transmitindo o ensinamento dos documentos da igreja, fazendo uma reflexão, procurando aprender. Ser responsável e prestativo na comunidade. Ser humilde e caridoso. Ser dialogante e respeitoso. Tudo isso, irmãos e irmãs, são características dos ministros extraordinários, são responsabilidades dos ministros extraordinários e são pontos que nós precisamos viver em nossa vida, devemos procurar nortear nossa existência a partir desses pontos. Essa primeira etapa da nossa formação, que nós fizemos até agora, tinha como finalidade fazer uma introdução. Primeiramente, o que é um ministério? Ministério é um serviço inspirado pelo Espírito Santo, bem delimitado, um serviço específico na igreja. Tá? Qual a função do ministério? Falamos sobre isso. O que não é um ministério, quais são as distorções do ministério? Qual a diferença do ministério do Padre do meu ministério extraordinário? Tudo isso a gente falou, para introduzir a nossa reflexão. Não se assustem. Nós falamos muitas coisas aqui, mas é uma introdução. Muitas coisas do que nós falamos, especialmente sobre a responsabilidade de cada um dos ministérios, vão ser retomadas logo mais. E, nesse momento, vocês também podem estar mandando perguntas, se quiserem, podem mandar perguntas aqui no WhatsApp. Me parece aqui que não chegou nenhuma mensagem aqui de perguntas, mas se tiverem, podem mandar também, que estaremos aí respondendo as perguntas de vocês, podemos responder até depois. Agora, são 15 horas e 45 minutos, nós estamos 15 minutos adiantados, e agora nós vamos fazer um momento de intervalo. Intervalinho para vocês levantarem um pouco, tomarem uma água, se tiverem um cafezinho, ir no banheiro, descansarem um pouco. E então, às 16 horas, nós voltamos com a nossa formação de espiritualidade. Então agora nós falamos sobre a introdução. O próximo ponto vai ser assessorado pelo Padre José Mauro e o tema vai ser espiritualidade. Então, obrigado desde já a vocês que estiveram aí nos assistindo, né? Se vocês puderem aí dar um feedback, se o som tá bom, o vídeo tá bom, se tem algum problema, vocês podem falar que a gente procura resolver agora no intervalo. E logo mais a gente retorna então. Se tiverem perguntas, nem podem estar mandando aí que depois a gente retorna. Então, um bom intervalo para vocês. 4 horas estamos de volta. Espiritualidade. Então, obrigado desde já a vocês que estiveram aí nos assistindo, né? Se vocês puderem aí dar um feedback, se o som tá bom, o vídeo tá bom, se tem algum problema, vocês podem